Pessoal, na outra aula falei que a gente ia fazer alguns detalhes de customização do model e acabei ficando um pouco nervoso na aula e vou gravar essa outra aula para mostrar para vocês as customizações, beleza? Então tá, vamos lá. Aqui no model que eu estava falando, nessa parte aqui, que seria a parte onde a gente cria o model, ele criou o model fish. Só que vamos supor que você quer que o model se chame fish, porém você gostaria muito que isso aqui direcionasse para uma tabela chamada Fish Management não sei o que das quantas, que não tem nada a ver com o nome do model, porque normalmente o model ele equivale à tabela no Laravel com S, no caso ele criaria uma tabela chamada fishes no plural, dentro do nosso banco de dados. Então, só para demonstrar para vocês aqui, vamos acessar aqui o dbeaver e vamos visualizar lá como é que ele criou a tabela fish lá dentro. Tanto é que aqui, ó, create fish table, ele criou uma tabela fish normal. Aqui users database está aqui, test tables, não, teste não, my second project tables. Aqui tem a tabela fish, ele criou ela no singular, tá vendo? Isso aqui não é bacana. O certo seria ele ter criado essa tabela aqui no plural, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos fazer um migrate rollback para ele poder voltar a migration da tabela que a gente criou na aula anterior, ok? Que é essa aula que a gente fez. E ele deletou essa tabela daqui então, a do fish. Agora a gente vai voltar aqui e colocar um S aqui na tabela, beleza? Porque a tabela contém o nome de vários fishes no caso, né? Seria fishes, se eu não me engano, sim. Aqui, ó, teria que estar escrito assim, ó. E não. Aí, tá aí, já aprendemos o negócio em inglês. Que eu escrevi errado. Então aqui é fishes. A gente colocaria assim. E aqui o name do fish, beleza? E a gente tem então aqui a migration escrito fish table, né? Create fish table. Se eu quiser mudar o nome desse migration aqui também, eu posso agora. Inclusive, vou até mudar aqui para mostrar para vocês, porque se vai que você também é detalhista e quer mudar também isso daqui, aqui você mudaria o nome da classe. Se eu tentar fazer um migrate agora, ele vai dar um pau, ó. Ele falou que não conseguiu achar a classe fish table, porque aqui, ó, ele tem que estar escrito da mesma forma, tá bom? Então aqui eu escrevi da mesma forma. Agora eu venho aqui e faço um migrate, pronto. Agora a gente está com a tabela criada e lá chama fishes. Vamos lá conferir isso? Pronto, fishes, beleza? Agora vamos supor que eu tenho a tabela fishes que a gente criou aqui agora no nosso código. Porém eu gostaria que esse módulo não apontasse para a tabela fishes, apontasse para outra tabela. Então, o que acontece? Eu tenho que vir aqui, ó, desculpa, colocar assim, ó, não, public ou protected, vamos olhar a documentação, eu estava até olhando aqui, ó, protected. Eu tenho que colocar aqui, ó, falando que eu quero qual tabela que esse módulo vai escutar, beleza? Então, eu vou colar esse cara aqui e aqui eu vou escrever fishes, ok? Pronto, nós temos então o módulo agora atrelado a essa tabela, tá bom? Então o módulo fish está atrelado à tabela fishes. É assim que no Laravel ele vai conseguir construir a query corretamente. Quando você fizer um fish, por exemplo, com o select, ele já vai colocar automaticamente o nome da table na query para você e a table vai ser a table que você definiu aqui nesse campo protected, beleza? Isso aqui é uma customização que acontece muito nos projetos, às vezes. Quando você está trabalhando, o banco de dados é enorme, o banco de dados já existia quando você implementou o Laravel, então é normal isso daqui acontecer, tá bom? Você ter uma alteração de tabela com relação ao banco de dados. Por exemplo, aqui eu tenho user, lá tem users, fishes lá na tabela, né? Então isso daqui é normal acontecer no banco de dados e com o Laravel, né? Tá bom? Então isso aqui é uma customização que você pode fazer. E aqui no Laravel você também pode customizar outras coisas. Por exemplo, a primary key é uma coisa que as pessoas normalmente não alteram, mas você também pode alterar isso. Se você estiver usando um banco de dados muito customizado, você vai encontrar, por exemplo, aqui no model
alteração do primary key, porque o Laravel usa o ID como primary key. Então, se você quiser que essa primary key seja alterada, você tem que colocar o campo, uma customização no model, tá bom? Que seria você colocar, por exemplo, o protected aqui para customizar, falando que o fishes vai chamar, por exemplo, fish_id e não ID simplesmente, ok? Fish ID, assim. Então, isso aqui seria uma customização. Nós não vamos fazer isso agora, eu só fiz como para demonstração para vocês aqui mesmo, do tipo de customização que você pode fazer. Você tem outras customizações, por exemplo, o key type, o incrementing você pode colocar false. Você tem customizações, por exemplo, de timestamp, você pode colocar false, tá vendo? Date format que você vai usar no model também, você pode mudar. Você pode trocar também o nome do campo, que é do create at e do update at no model que vai ser usado. E você também pode trocar a conexão no banco de dados. Isso aqui é muito interessante, ó. Isso aqui vai acontecer muito nos projetos, que é trocar, por exemplo, a conexão do banco de dados que você está usando. Imagine que você tenha inúmeros models dentro da sua aplicação, mas você tem a tabela de fish dentro de um banco de dados externo em um outro lugar. Então você colocaria o nome da conexão que você está usando aqui nesse lugar, dentro do model, e no outro model você simplesmente deixaria normal sem conexão. Ele usaria o banco de dados local, entendeu? Então você pode ter models que estão conectando em outros bancos de dados que não tem nada a ver com o banco de dados seu normal, se existir esse campo conexão dentro do model. Então existem inúmeras customizações que você pode fazer dentro do model, né? Aqui a gente tem, por exemplo, ó, default attributes, tá vendo? Eu posso colocar, por exemplo, o nome do campo e colocar um default attributes aqui dentro e etc. Certo? Isso aqui a gente completaria então a aula de itens customizados que você pode adicionar. E foi bacana porque a gente até deu o problema da tabela ali. É bom que você já viu esse problema acontecendo aí em real time, né? E agregou conhecimento para você aí, beleza? Te vejo na próxima aula e a gente vai aprender como é que a gente faz mais coisas com os models, beleza? Até mais!